sit up, yeah. You sit up, yeah. You sit up, yeah. You. Olá, tudo bem com vocês? Meus queridos, um podcast muito especial hoje. Se prepara. Meu nome é Silvia Correa, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos pelos ombros. Estou com uma camisa azul sem gola, de mangas de 3/4. E estou sem óculos hoje, mas normalmente eu tenho um óculos, daqui a pouco eu coloco um óculos de aros dourados. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar hoje um podcast muito especial, uma programação de mês da mulher muito bacana. Vamos trazer pessoas muito legais, mas hoje a gente vai trazer alguém muito especial, porque alguém que consegue nascer na quarta-feira de carnaval já tem um destino marcado, não tem, gente? Uma delícia de pessoa, eu estou encantada, eu espero que vocês também se encantem. Fica aí. Aproveita para se inscrever enquanto eu estou fazendo a apresentação dela. Não saiam daí. Então, a minha convidada de hoje, ela é filha do seu Cordelito, que é baiano, e da dona Marília, que é mineira. Já começa a mistura por aqui. Mistura boa, gente. Sempre trabalhou na educação. Ela é graduada em História e Pedagogia. Fez pós em psicopedagogia, educação especial com deficiência intelectual, arte e educação, história da arte, relações étnico-raciais. Depois, ela trabalhou com psicopedagodança, letramento racial e educação parental. Além de tudo isso aqui, e de ser a pessoa bacana com essa mistura toda, ela é uma bailarina de corpo e alma e tem uma frase de vida que eu amei e adotei. Ser feliz é revolucionário. Eu acho que só esta frase já dava um podcast inteiro, mas hoje a gente vai se pegar em outro tema. Bem-vinda, Eli. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Eliane Campos, sou negra, tenho cabelo crespo, com alguns pontinhos grisalhos. Estou usando uma camiseta regata com algumas cores, porque gostamos de cores. Tenho um brinco, que é uma argola dourada, uma correntinha também dourada com a árvore da vida e um óculos marrom, que ainda não estou usando também, mas em breve colocarei. Tá certo, gente. Hoje a gente vai bater um papo com ele, porque ela é especializada. Inclusive tem um e-book que vai lançar no futuro, porque a gente já estava aqui conversando sobre isso, sobre preconceito racial, né? Sobre a questão dessa questão que é nossa, da nossa sociedade. Mas eu gostaria de começar por um outro lado, que a gente estava conversando aqui sobre algumas pós-graduações que ela fez. E eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente o que é uma psicopedagodança. A psicopedagodança, esse ano, ela se lançou como lato sensu, né? Como pós-graduação. Mas são vários cursos voltados para a formação de professor de balé na educação infantil, para as crianças que são baby fraldinha, de 0 a 2 até os 12 anos, que é o período que a gente considera a infância, né? Então, são vários cursos. A criadora chama Geviane, ela é do sul do Brasil, Santa Catarina, se não me engano. E aí eu fiz o curso dela de inclusão em dança, fiz a extensão que chama Psicopedagodança, e ela trabalha justamente com isso, né? Com a questão da neurologia, da idade da criança, o tempo certo da criança, a sua maturidade,
para estar apta ao balé. No momento, eu não atuo, né? Eu apenas danço, mas eu acredito que seja muito importante também para a minha prática escolar. Sem dúvida. Eu fui diretora por 3 anos de uma escola de educação fundamental, Fundi 1 e Fundi 2, né? Que vai dos 6 aos 14 anos. E me trouxe muita bagagem para trabalhar outras oportunidades e possibilidades com as crianças. E agora que eu estou num SEI, que é um Centro de Educação Infantil, de 0 a 3, também dá oportunidade e possibilidades de apresentar o corpo e a consciência corporal de outra maneira. Por meio da dança, as crianças vão se explorando e se conhecendo mais. Fantástico, fantástico. E aí, Eli? A gente hoje ia tocar num ponto aqui que eu acho que é muito interessante. A Eli, ela é uma pessoa que tem um nome muito forte no mercado quanto às palestras que você dá, né? Sobre a questão de racismo. Como é que iniciou isso na tua vida? Então, desde sempre, né? Porque pela parte da vida mesmo, desde pequena a gente passa por sérias dificuldades e sérias barreiras. Mas no campo profissional, uma supervisora me convidou para fazer uma fala sobre letramento racial em 2023. E aí eu falei em 2023, falei em 2024, para algumas escolas, trazendo um pouquinho essa questão que as pessoas ainda fingem que não existe, mas ela é muito forte e é diária. E é sobre isso que a gente vai conversar muito hoje, né? Sim. Conta para quem não sabe, por favor, porque eu tenho muito uma preocupação de dizer assim, a pessoa está aqui assistindo a gente e ela tem que entender, tá, mas o que é esse tal desse letramento racial, né? Explica para a gente um pouquinho. Sim, o letramento racial, ele é uma forma de fazer com que as pessoas compreendam o que é o racismo e compreendam que são racistas. Né? Temos o racismo estrutural, o racismo ecológico, o racismo econômico. São várias formas de racismo que acontecem na sociedade. E as pessoas falam, não, isso é coisa da sua cabeça. É coisa da minha cabeça mesmo. Inclusive da Porque sua pessoa, né? Você que está sofre acontecendo. isso, por um acaso, né? Então, a gente precisa, sim, debater sempre, conversar sempre que possível com as pessoas que estão interessadas para que haja ampliação desse debate. Né? E o letramento racial vem para isso, para as pessoas perceberem que o simples fato de eu puxar a minha bolsa sem falar nada, quando eu vejo alguma pessoa, estou dizendo muito ao meu filho, ao meu neto, né? Porque os gestos falam muito mais do que as palavras. E a gente não nasce com o preconceito. O preconceito se forma a partir da educação que a gente recebe, não é verdade? Sim. Essa é um princípio básico da minha vida, até porque também trabalho com crianças e eu percebo que não existe isso nelas. Existe uma repetição de valores que os pais introduzem nelas. Sim. E aí você começa a formar pequenos racistas que você fala, mas gente, de onde vem isso? Quando você questiona, a criança olha para tua cara assim, tipo, sei lá, tô repetindo isso, né? Então a gente tem realmente uma questão muito séria nesse ponto. E eu acho que só talvez, e aí você me corrige, por favor. Eu acho que é bom, dizem que de boa vontade o inferno tá cheio, né? Já começa por aí, né? Mas algumas vezes eu já senti algumas dificuldades de entender, do não saber como abordar, de não entender. Eu acho que quando você fala desse letramento, do ensinar o que fazer, e isso é para tudo na vida, Sim. a gente também devia ter isso na nossa área de educação, assim, de aprender a respeitar. A gente está falando hoje de racismo, mas eu trabalho muito com a área de inclusão, e isso também vem, né? Não é só
afastar a bolsa ou tomar uma atitude. Porque essa atitude vem para várias outras coisas na nossa sociedade também. Mas eu acho que a gente não está preparado, né? Não é que não estamos preparados para ter esse assunto, essa conversa. Eu acho que nós não sabemos como nos preparar para. Preparado a gente está sempre, porque quando a gente consegue combater algo que não é bom numa sociedade, é ponto pacífico. A gente não tem que discutir isso. Mas eu entendo que talvez as pessoas não saibam que instrumentos utilizar. E aí eu acho que entra você com essa questão de, tudo bem, eu tenho um instrumento, o que a gente vai fazer com isso? Né? E eu acho que o teu trabalho é super bacana. Foi muito gostoso quando eu convidei a Eli, que eu estava conversando com uma outra pessoa, que eu falei assim, não, vai vir uma outra pessoa. Ela fez assim, a Eli? E ficou parado assim. Eu falei, Eli! Nossa! Aí eu comecei a ficar com medo também. Eu falei, ai, meu Deus! Mas ela é uma deliciosa, tranquilíssimo, né? E aí eu sei que você tem um trabalho com palestras em escolas. Como é que é essa vivência de entrar nas escolas, de falar sobre isso com essas crianças? Que idade que elas têm? Então, geralmente é o Fund 2, né? O pessoal de 5º ano ao 9º ano e ensino médio. Porque nós começamos a trabalhar com o novo, né? Porque o velho tem muito mais resistência. Então, fazendo o novo conhecer, vai mudando sua atitude e dentro de casa também as coisas vão acontecendo, né? Mas a gente não fala só para as crianças, para os estudantes, né? Falamos também para os professores, como foi o que eu te disse, né? Que foram no CEL, na cidade de São Paulo, as apresentações, e outras foram em escolas, mas para a formação de professor, né? Na jornada pedagógica. E é um assunto que incomoda. As pessoas ficam extremamente incomodadas quando começamos a falar, porque se percebem nas situações. Começam a tomar consciência de coisas que fazem, replicam, sem nunca ter pensado sobre isso. Exatamente, né? Exatamente. Né? Uma das coisas que eu costumo falar é que são ações que fazemos e não percebemos. Porque são culturais. Sim. Acabam ficando impregnadas e a gente vai repetindo padrões sem tomar consciência disso, né? Eu perdi as contas das vezes que as pessoas conversam com outros funcionários da unidade, como se fosse o diretor da unidade da escola. E aí, quando falam, é ela a diretora, as pessoas fazem, ainda mais quando eu estou com o cabelo solto, como eu estou hoje. Tá. Né? Se o cabelo está preso, se o cabelo está trançado, parece que fica um pouco menos não diretora. É muito pesado isso. Eu sei. E aí, assim, me coloco um pouco e eu vejo que com todo mundo que eu converso, eu leio e vou atrás, enfim. A questão do cabelo é uma questão muito importante, né? Sim. E eu acho que a gente não se dá conta quando está do lado de cá. Lógico que eu estou falando do lado de cá. Quando eu te falo a gente não se dá conta, eu em algum momento talvez também tenha feito alguma bobagem, óbvio, mas eu sou uma pessoa em desconstrução, né? Todos somos, eu estou né? sempre... foi muito bacana, e isso eu te coloco aqui, foi muito bacana, porque, óbvio, quando a gente vem para cá, a gente não senta e começa a bater papo com alguém. Você vai estudar antes. Estudei muito. E aí fiquei até quase feliz comigo, que eu falei, nossa, que bom, né? Eu já não estou na etapa 0, porque várias coisas que eu li ali não eram novidades, eram coisas que eu já havia vivido na vida, já havia sentido, já havia conversado, já havia me doutrinado para não falar bobagem. Sim. Né? Então, já existia um outro nível que estava ali. Mas a questão do cabelo ainda é uma coisa que eu gostaria que você conversasse um pouquinho, me contasse um pouquinho, né? Que importância é essa? Por que ele é tão importante? Eu entendo quando vocês dizem que é desrespeituoso. Eu nunca tinha pensado, porque eu também nunca falei, posso mexer no seu cabelo para ninguém. Sim. Né? Mas eu vejo que essa é uma queixa muito forte da questão
que odeiam quando as pessoas dizem, posso mexer no seu cabelo? Eu imagino que seja alguma coisa do tipo, é como se você fosse um ET e alguém viesse tocar para mexer em alguma coisa, né? Eu acho que é uma invasão. Eu acho que o toque, por si só, independente de qualquer questão, o toque, ele é uma invasão à tua pessoa. Sim. Qualquer pessoa que venha conversar com você e toque em você é uma invasão. Então, eu imagino que seja por aí. Mas, lógico, é você que vai me explicar isso. Sim, pensando primeiro no toque. O abraço ele é automático. Há pessoas que você vê e já abraça. Há pessoas que não. As pessoas que você fala, tudo bom? Né? Há pessoas que você já vê e já beija. Né? Seja na família ou com seus amigos, no trabalho. Tem pessoas que são assim, né? Você simplesmente, vocês se encontram realmente. Agora, a questão do toque é diferente, porque você usou a palavra ter, mas, na verdade, é animalização. Houve um tempo que, na Europa, no zoológico, haviam famílias negras para serem observadas. E isso acabou na década de 70. Não faz muito tempo. Nossa, gente, que horror. Então, quando você vem... Ai, nossa, que fofinho o seu cabelo. Por que ele não seria? É hidratado, é cuidado. Sem dúvida, sem dúvida. É a mesma coisa que eu falar, nossa, que lisinho o seu cabelo. Né? Porque eu devolvo. Se a pessoa toca em mim, eu toco nela. Gostei disso. Né? Legal. Gente, adorei isso. É verdade, né? Porque eu sempre pensei, como eu sempre escutei as questões do não, né? Não tocar. Mas é verdade, né? O devolver. A pessoa tem né? que sentir. É né? verdade, é verdade. O constrangimento. É. Para que ela pare de fazer. Para que, pelo menos, ela se incomode. Fale, nossa, por que fez isso? Né? Como objeto. Você está com um colar e a pessoa fala... Nossa, tem feitiço? Tem alguma coisa? Eu posso pôr a mão? Quando você ouve alguém falar isso para o que é considerado normal. E eu já ouvi isso de uma professora. Como assim, professora? Isso aqui é um colar, ó. É couro, vende na feira hippie, comprei em Budas Artes, ó, posso usar assim, assim, assim. Continua sendo colar. Aí, na hora, eu falei isso e depois eu chamei a pessoa para conversar. Mas com certeza, né? Porque não tem sentido isso. Não. Quando você vê um cachorrinho, dependendo de onde você está, e a raça do cachorrinho, você vai, toca, fala, ai, que lindo, não sei o que. É a mesma situação. Que não toquem, por favor, tá? Aviso. Né? Não é só uma questão de cabelo. O cachorro também não Não toca gosta. no cachorro. O cachorro não gosta, Principalmente gente. na cabeça. Né? Criança não quer dar beijo, cachorro não quer ser tocado. Vamos, por favor, respeitar o outro, né? Exatamente, é o respeitar o outro, né? Ai, tem que cumprimentar a tia, tem que ir no colo do vô. Não tem. Não tem, gente. Isso implica tantas outras coisas. Deixa a criança se ambientar. Depois que ela se ambientar, ela vai chegar nas pessoas. E ela vai escolher em quem ela quer chegar e com quem ela quer conversar. Exatamente. Não é você que tem que ficar empurrando para dar beijo num monte de tia velha, um vô babão, né? Com todo respeito aos avós, mas enfim, vocês entenderam, né? Que, assim, isso tem outras conotações por detrás, que lá na frente, na vida adulta, você vai tudo para terapia. Vamos tudo consertar na terapia. Mas a gente, economizem dinheiro, gente. Comece a repensar agora quando tá criança. Né? Todas as questões, desde o toque no cabelo, mexer no cachorro ou fazer a criança dar um beijo. Por favor, vamos economizar dinheiro mais tarde na adolescência? Apenas evite. Evita! Repensa, se não foi bom para você, não é para o outro que vai ser. Exatamente. Não é? Isso é para tudo na vida.
E você não faria isso com alguém que você considera seu igual, né? Você faz isso com alguém que você considera menor. E isso é muito forte ainda, né? Temos uma doutrina dominante que, em 1910, me reconhece como ser com alma. E nela houveram 4 papas negros. Temos doutrinas que fazem culto antes da Ku Klux Klan ir assassinar por prazer Uhum. pessoas negras. Geralmente homens ou meninos, e pendurá-los em árvore. Por que eu faço isso? Porque eu considero o outro menor. Eu realmente não considero o outro como ser humano, como gente, né? E é por isso que é real e necessário as lutas, as batalhas. Queimaram a estátua do Borba Gato, muita gente ficou chocada. Mas são atos extremos que fazem o outro pensar, né? Ele foi um desbravador, um herói. Uhum. Será que foi só isso? A história vai modificando algumas questões, né? Exatamente, né? Como chegamos aqui? A diáspora, como foi? Uhum. Observaram, vieram ferreiros, engenheiros, não vieram pessoas mal instruídas. E vieram pessoas de várias etnias, basicamente da Costa do Marfim. Então, são próximos, mas não usam o mesmo dialeto, Uhum. não usam a mesma língua. Para dificultar A comunicação. qualquer situação. Uhum. Não foi um passeio de cruzeiro, você vir até aqui. Você estava dentro de um porão fechado, escuro, insalubre, sem saber o que ia acontecer contigo. Não é? É muito forte. Uhum. E essas marcas estão conosco na sociedade até hoje. E é por isso que eu acredito que você não pode se ofender se eu tocar em você. É por isso que eu acredito que se eu tenho um relacionamento contigo, sinta-se feliz. Mas você não vai frequentar a casa da minha família, você não vai conhecer os meus amigos, né? Porque você não está em condições de. É. Você sabe que tem uma situação de consultório que me irrita profundamente. Então, as pessoas que falaram, se estão escutando hoje, vão olhar para minha cara e falar, nunca falou nada. Eu falei, não, porque o contexto era outro. E eu ia por um lado que não valeria... Não que não valeria a pena, não estava dentro de um contexto. É uma situação muito ímpar, né? Quando a pessoa vai contar uma história, não é a história que ela conta, é aquilo que ela deixa de contar. Minha cabeça vai por outro lado, enfim. Mas me irrita profundamente quando a pessoa vai contar uma história e faz assim. Aí eu fui numa festa com meu amigo fulano, ciclano tal. Aí ela faz assim, sabe, ele é negro. Aí eu fico assim, mas você não foi na festa e não tinha 4 pessoas? Por que você tem que distinguir ele das outras 3? O que me interessa é, você foi numa festa e o que aconteceu nesta festa. E aí tem uma história, que bacana, que legal. Né? Mas tem essa explicação. Claro, e a gente também tem essa explicação para outras questões, tá? Então, a pessoa faz assim, então, né? Porque daí a minha amiga, ela é gay, né? Então, o meu amigo, o meu primo, ou não sei o quê, a pessoa tem que colocar este detalhe, né? Que de verdade, gente, eu vou perceber. Porque quando você me conta uma história e eu começo a juntar as coisas, eu já vou sacando e falar, então tá bom, então é por aqui que eu tenho que ir, porque essa pessoa tem isso, tem aquilo. Não precisa me explicar. E também não precisa explicar para ninguém. A gente vai percebendo e vai montando, encaixando, e ok, e é uma história. Mas eu percebo essa coisa de ter que ficar explicando. O tempo inteiro. Né?
Assim, óbvio que eu fico muito curiosa quando fala, estou namorando, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. Você quer saber como é a pessoa. Vocês não mostram a foto. E eu fico criando um personagem na minha cabeça, tá? Mas você entende que é diferente? Sim, claramente. Eu não preciso ficar dizendo assim, então, mas sabe, né? Vem uma vírgula depois. Pensando no Oscar que aconteceu essa semana. O primeiro figurinista negro. Então, Gente. não ofende vocês? Desculpa, mas é que eu não entendo. Brutalmente. Entenda a minha situação. Quando eu te pergunto isso, é assim... Mas ele não é figurinista igual ao outro? Por que precisa ter esse adicional para explicar que... Porque vocês estão fazendo um favor para ele? Se ele ganhou é porque ele fez alguma coisa boa. Exatamente. Ele é um ser humano que tem as condições. Né? Mas era uma dúvida que eu tinha. Né? E que talvez tenham várias pessoas que tenham... Porque a gente talvez faça isso por um hábito que está entranhado. Sim. E não se dá conta. A gente não tem consciência do que a gente fala. Eu E tenho por consciência isso do que me irrita. Precisamos conversar e precisamos conversar. Exato. No bar, no café, na fila do cinema, em todos os lugares. Exato. Que é para quebrar esse tipo de barreira, que é uma barreira atitudinal, né? Nossa, o Vini Júnior, que absurdo, ele tinha que ter ido lá. Ele não ganhou a bola de ouro, mas ele tinha. Por que ele tinha que ter ido lá, se ele sabia que não ia ganhar? Ele ia lá fazer o quê? Constranger mais o outro que ganhou? Porque o rapaz ficou extremamente constrangido com aquilo. Não, ele fez muito bem de ficar na casa dele. São situações assim... a novela Vale Tudo que vai reprisar. Uhum. Nossa, mas colocaram a menina chama Bela Campos, que vai fazer o lugar da Glória Pires. Isso. Não há comparação. Glória Pires é uma pessoa, uma atriz excelente. Bela Campos é outra pessoa. E é uma atriz excelente, porque senão ela não teria sido convidada. E é uma releitura. Não estão Exato. gravando de novo a mesma novela. É uma releitura, como estão Outro fazendo tempo. com várias novelas. Exato. Uma novela que naquele tempo, fiquei até curiosa, eu também vi a chamada, e eu fiquei curiosa porque eu falei, nossa, naquela época foi um choque tão grande o tema. Sim. Como é que vai ser agora a relação desse mesmo tema hoje? Como é que está o Brasil hoje para aceitar este tema? Exatamente. Né? Não por quem vai interpretar, mas para entender essa história como fica hoje. Né? Sem comparar com a passada. Não, Né? não, Porque também isso é muito forte. Uhum. Mas a sua mãe não falava assim. Mas não sei quem não agia assim. Uhum. Então, eu não sou aquela pessoa. É outro momento histórico. É assim que nós agimos hoje. E é isso. As pessoas precisam compreender os tempos históricos. Uhum. E respeitá-los. Exatamente. Para nós. Tem uma frase que eu acho linda. Nós precisamos aprender história e estudar história para não repetir... Nós precisamos estudar o passado para não repetir os erros no futuro. Exatamente. Eu acho que isso é isso. fantástico. A gente não pode colocar para debaixo do tapete e falar assim, tá resolvido, né? Imagina. Não tá resolvido, gente. Não tá. Tá lá ainda, tá incomodando, só tá embaixo do tapete. Exatamente. Né? Você imaginar que a questão desse calor insuportável que estamos vivendo, embora eu ame calor, Não, tá demais. tá demais. Por que em determinados espaços as pessoas não sofrem tanto, recebem ar-condicionado e tem outras acomodações? Em outros espaços, nem ar-condicionado tem para o trabalhador. Se você quiser, você tem que levar o seu de casa. Por quê? Em determinados lugares, as pessoas falam, então fiquem em casa. Ao invés de melhorar e qualificar aquele espaço. Sim. A gente tem um exemplo das ETECs. Exato. Né? Você viu que eles estavam considerando deixar as crianças em casa, as crianças e adolescentes, né? ETEC já são praticamente adultos, em casa, Sim. porque não tinham condições de dar aula, porque era um calor insuportável e eles têm ventilador. E aí, no contraponto disso, atendi uma menina
uma escola super, né, de alto padrão. E eu falei para ela assim, nossa, como é que você está se virando na escola? Ela falou, tem 2 ar-condicionados, não sei como é o plural disso, gente, desculpa. Mas, enfim, tem 2 aparelhos de ar-condicionado na minha sala. É isso. Falei, nossa, filha, eu tava quase pensando, tem emprego lá, não, né? É sobre isso. Que eu tô lá com umidificador, ventilador, sei quanto as pessoas estão sofrendo, porque não é todo mundo que tem condições de frequentar uma escola dessa. Diga-se uma ETEC que é estadual, municipal, federal, enfim. E aí você pensa, qual é o público Uhum. que esse espaço atende? É. É muito forte. E aí tem a questão das cotas. Ai, é um absurdo. Agradeçam, que é só as cotas. Porque se fosse reparação histórica, vocês estariam um pouco mais apertados. Eu tenho alguns problemas com cotas, não no sentido de que elas não deveriam existir, mas eu fico triste por elas terem que existir. Exatamente. Então, quando me perguntam, você é a favor das cotas? Eu falei, eu posso responder além do sim ou não, ou você só vai querer que eu diga sim ou não? Ah, é só uma pesquisa sim ou não? Eu falei, então não vou responder. Passo. Porque não é isso. É sobre mais do que isso. É sobre a questão de que elas existirem é uma vergonha. Eu precisaria estar olhando de novo para esta criança lá embaixo para considerar que ela teria condições de lutar em pé de igualdade, pelo menos. Né? Na verdade, é um pouquinho além, né? Porque, assim, os primeiros cotistas foram as pessoas que vieram para cá. E aí receberam um quinhão de terra para trabalhar. Uhum. Enquanto outros, no dia 14 de maio, tiveram o quê? O sol em cima da cabeça e o chão para andar. Sim, não tinha, E largaram aí- e falaram, tudo bem, se vira. Exatamente. Né? E uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos é que as pessoas receberam terras quando foram libertadas. Olha que honra ser liberta. Uhum. Né? E aqui não. Aqui simplesmente falaram, vai aí. Mas se você tiver de vadiagem, e o que é ser vadio? Se eu não tenho emprego, você vai para a cadeia. E qual é a cor do cárcere até hoje? E qual é a cor que está no cárcere e ainda não foi nem julgado? Né? Uhum. É fortíssimo isso. Se você for pensar que a lei do boi, o que era? Filhos de fazendeiros tinham direito à universidade. Mas negros não tinham direito a comprar terras ou ter terras. Meninos vacinados acima de 7 anos estariam na escola. Brancos. Meninos pretos não tinham direito de estar na escola. Se os meninos não tinham, tem uma base patriarcal, com um imperador. Imagina as meninas. Uhum. Então, a questão da cota vem daí. Por que você veio de um lugar tão longe, sem saber para onde você estava indo, né? Apenas com uma promessa, mas você recebeu terra, você recebeu casa, você recebia salário, e aí nós não estamos colocando a questão de era um bom trabalho ou não era um bom trabalho, se era o mesmo trabalho. Simplesmente é isso. Abriram a porta e falaram, vá. E trouxeram outras pessoas. E aí, com essas pessoas, sim, o Brasil melhorou. O Brasil agora é uma nação. Né? E aí nós vemos festas imensas em determinados lugares, comemorando as tradições. E quando a população negra reivindica um espaço, para que isso, gente? É absurdo. Não. Você vê Ano Novo
chinês, você vê outras datas comemorativas com grande força. Qual é a data comemorativa negra que as pessoas colocam força? Ultimamente, dia 20 de... Nossa, eu não sei o mês, peraí. Não, 20 de novembro é Zumbi, né? Zumbi dos Palmares. É uma data que foi colocada agora, né? Uma lei. A princípio ela era estadual e agora ela é federal, né? Mas você não vê as pessoas comemorando datas efetivas negras, né? Temos o carnaval. Mas quantas pessoas, sem conhecer o espetáculo, que é uma ópera em céu aberto, são pessoas que se dedicam 365 dias por ano por um espetáculo de 60 minutos a 90 minutos, numa avenida, com ritmo, cor, música, alegorias, trazendo uma história contada e cantada, mas as pessoas só veem a demonização, né? Só veem a exploração sexual, que as pessoas estão nuas, as pessoas... Será que é isso? Nós fomos conhecer o que é, nós fomos entender como é, nós já assistimos ao desfile de escola de samba, mesmo em casa. Não. Mas nós vamos a determinados bairros que são negros em São Paulo, que têm marca de outras nações, para comemorar o Ano Novo. Para colocar a mensaginha numa árvore. É. Enquanto isso, as memórias quilombolas que estão naquele lugar estão sendo apagadas. Parou-se o metrô 14 bis, porque encontraram vários fragmentos de objetos de um quilombo naquela região. Mas agora vai retornar a construção do metrô. O que foi encontrado vai para onde, esse sítio arqueológico? Mas esse é um problema que a gente tem de Brasil, não é? De cultural para tudo, não é? A gente apaga muitas memórias em todos os sentidos, né? Sim, na verdade, não é só no Brasil, né? Se a gente for pensar. Porque a colonização, né? Ela não veio do Brasil, né? Ela é uma experiência europeia. E tudo que eles encontram e que não tem lá, eles costumam levar para lá. Né? O manto que foi devolvido ao Tupinambá estava há muitos séculos. Como que você acredita que tem direito disso, né? Há museus famosíssimos no mundo que só tem coisa africana lá. Quem te deu o direito de você tirar um sarcófago? Eu construí essa pirâmide para ficar a vida inteira, porque eu acredito numa vida após a morte. Quem te deu o direito de você me tirar de lá? Quem te deu o direito de fazer uma personagem que tem características negras olhando no sarcófago e trazê-la branca de olho lilás? Mas isso é embranquecimento, né? Sim. Machado de Assis, eu fui descobrir que ele era negro adulta. Sim, Machado, Chiquinha Gonzaga, entre outras pessoas. Que é representada pela Regina Duarte, né? Sim. É. Numa minissérie. E há também um filme que será lançado. A personagem real da história é uma senhora negra, mas será representado pela Fernanda Montenegro. Eu vi. Não poderíamos colocar a Zezé Mota, a Neuza Borges, tantas outras artistas
ter feito esse papel. Fernanda Montenegro tem seu lugar, Uhum. indiscutível, não é? Mas por que trocar a personagem? Né? E a história é real e só foi para o cinema após a morte da senhora. personagem. Isso. Mas não teria outra pessoa? Né? Não faria tão bem esse papel? Ou será que é para continuar na conquista, na corrida pela conquista de um Oscar? Que é o que vai ser aceito, né? Exatamente. Então eu nunca sou aceita nos lugares. Uhum. Sempre vão me olhar com ou desconfiança ou descredibilidade. E aí, quando eu me apresento, as pessoas vêm logo em seguida com outro rótulo, o de arrogante. Por quê? Porque você tem que ser subalterno sempre. Você não pode demonstrar que você tem propriedade nos assuntos. É o que eu falei na escola, praticamente diariamente. Uhum. Né? Por que eu não posso ser a diretora? Eu acho que também não estamos acostumados a encontrar pessoas negras em cargos maiores. Porque E por essa é que uma que não falha. temos? Não, sem dúvida, é uma falha nossa de sociedade. Mas a partir do momento que você começa a se acostumar com aquilo, aquilo se torna normal. Assim como se tornou normal o racismo, Sim. né? Essa inadequação do teu pertencimento, a gente também precisa agora ir no sentido contrário disso. Ter mais pessoas incentivadas a brigar por isso, para dizer assim, tá tudo bem. Sim, é por Né? isso que nós voltamos lá pensando nas cotas, Uhum, né? uhum. Eu não poderia ter terra, eu não poderia ser fazendeiro. Como meu filho iria para a universidade? Uhum. E que hoje acontece muito isso ainda. Né? Por Quantos isso que eu negros falei. você tem no ensino superior? Sim, mesmo com a questão de cotas. Uhum. Por isso que eu falei, enquanto só aceitamos a questão da cota enquanto reparação histórica, sintam-se felizes, né? Porque poderíamos querer muito mais. Houve um período bem próximo que se ouvia a minoria tem de se curvar à maioria. E a maioria somos nós, mulheres negras. Que essa é outra questão, né? Sim, Esses são dois estereótipos que você carrega, né? Porque sim. ser mulher ainda não é fácil. Não. Né? Em geral, né, minha amiga? Assim, Não, ser não, mulher ser mulher não é não é fácil. A fácil. gente sabe o quanto a gente briga no dia a dia para se posicionar, para se colocar. Sim. E estou colocando de uma situação de gênero. Ser Sim, mulher não é sim. fácil. A gente briga 24 horas para estar. E para permanecer, a gente briga 25. Sim, Né? Agora, vocês ainda têm esse adendo de não reconhecimento. exato. Né? Eu não te reconheço. Exatamente. Eu já te olho com aquele olhar de assim, ah, tá, então você não é a diretora. Antes disso, a própria criança, você percebe a pessoa olhando e falando assim, ó, já está rebolando. Gente, é um neném, tem 2 anos. Essa pessoa começou a andar, no máximo, há 8 meses. Ela está iniciando a marcha. Consciência corporal, espacial. Ela não está rebolando. Mas são os estereótipos que as pessoas precisam te colocar para ter controle. Sim, E isso vem das situações de quem comanda no sentido de um professor que solta uma frase dessas. Gente, ela é uma professora. sim. Ela, no mínimo, tem uma formação. E eu sei que as prefeituras dão formações. Sim. Não é uma coisa tão largada que você faz pedagogia e começa a dar aula. É. As prefeituras dão. Mas é uma questão de você se abrir para entender o que você está falando, né? Que é muito maior. Sim. maior. É uma questão do quanto você está conduzindo a vida desta criança com essas estereotipias, com essas falas.
Quando você está condenando esta criança, não é? É muito forte, né? Uhum. Olhar para o menino e falar assim, mas também, né? É. O Davi, né? O menino nem tá na escola. É. Mas foi ele que fez. Foi ele que aprontou. São essas falas, né? Complicadíssimas. Exatamente. E é a questão do controle, como você trouxe, né? Que é forte pela doutrina dominante. Né? O cristianismo tem várias vertentes, mas ele é o dominante. E ele legitimou muita violência, Uhum. tanto com os indígenas, que são os donos da América, quanto com os negros que vieram para cá. E aí você ouve, nossa, mas o negro, ele é tão preguiçoso que ele nem lutou para conseguir se libertar. Será que não? Será que não houveram muitas e muitas batalhas? Como a Batalha dos Malês? Né? O islamismo já no Brasil, trabalhando, conversando com as pessoas, apresentando um novo modo de vida. Cada um tem a sua doutrina ou não tem doutrina. Isso é legítimo e é legal, dentro da legalidade, né? Está na Constituição. Mas muita gente ainda se vale do poder do cristianismo para julgar, apontar e condenar. Porque eu pertenço. Exatamente. Porque eu pertenço. Enquanto eu estou subjugada a uma lei que não sou eu que estou falando, é o meu chefe religioso, vai. Para não condenar só o cristianismo, porque a gente tem outras Sim. religiões também que, né? Que também são cruéis. Que são muito cruéis. Eu acho que quando eu tenho... eu justifico aquela frase, isso não me pertence, foi Deus que me deu. Eu quero morrer com isso. Com todo respeito a todas as religiões, com todo respeito a uma crença de que existe um Deus maior. Mas se você não levantar de manhã e não for trabalhar, ninguém vai te dar nada. Exatamente. E julgar o outro é tão mais fácil do que entender o que está acontecendo. Eu te coloco isso num outro nível muito societário, né? Sim. Que as pessoas muito assim, mas também, olha lá, tá pedindo dinheiro na rua e eu precisando de uma faxineira. O dia que eu escutei isto, eu estava na manicure, aí aquilo desceu, né? Porque eu não sei nem a cor da pessoa que ela estava se referindo, tá? Não era Sim. esta questão. Eu só virei e falei assim, então, sabe o que é? Primeiro, a gente não conhece a vida da pessoa. Talvez seja até uma opção dela estar na rua. Sim. Não sei, ou não. 99% dos casos, acredito que não. Eu não conheço a pessoa. E quando a gente oferece um trabalho para uma pessoa e ela não aceita, provavelmente porque ela já passou tanta humilhação na casa de pessoas que ela foi trabalhar, aonde a pessoa acha que a obrigação dela é limpar e eu não preciso pagar, ou eu não preciso oferecer uma refeição como a minha, ou eu ofereço um resto de alguma coisa, ou eu ponho ela em condições de trabalho desumanas, que ela prefere estar na rua sofrendo tudo o que se sofre do que se submeter a isso. Sim. Eu acho que eu acabei com o salão inteiro naquele momento. Fecharam-se as portas, apagaram-se as luzes. Ninguém mais falou comigo. A manicure só fazia assim. Mas é verdade. Eu falei, gente, eu não estou inventando essa história. Eu vivenciei. Eu sempre trabalhei com pessoas que passaram por isso e que me contam essas histórias. Eu aprendi essas histórias porque eu escutei. Porque eu sou uma pessoa privilegiada que nunca precisei passar esse tipo de necessidade na vida. Mas quando eu escutava aquilo, eu ficava parada olhando, porque era tão absurdo. Eu ficava tão indignada. E aí eu falei, você guarda, né? Porque assim, em algum momento você vai responder. Aí eu não sei, assim, mas eu continuo na mesma manicure, tá? Você continua? É. Elas Corajosa. gostam de mim. É porque você fala o que as pessoas querem ouvir, Eu tenho esse defeito. né? Eu tenho. Mas eu sou psicóloga clínica. Sim. E no primeiro dia eu falo para a pessoa assim, olha, você vem conversar comigo e vê se é isso que você quer. Porque eu não vou facilitar. Eu sei que eu sou uma pessoa que vou falar muitas vezes coisas que você não vai gostar. Tudo bem para você? A pessoa fala, tá. Mas eu dou a primeira chance.
E no final eu falo assim, vai pra casa, não marca horário agora, vai pra casa, repensa, porque agora está no quente da coisa, repensa e vê, tá bom? Porque vai ser nesse estilo. Não cutuque, não vem dizer, meu Deus, é melhor que o teu. Exato. Não vem me dizer um monte de bobagem que eu vou esquentando. Eu falo assim, Senhor... Aí eu apelo. Falo, Senhor, dá-me paciência. Eu preciso pagar a conta no final do mês também. Então, o Senhor me dê a paciência necessária para aprender. Se essa pessoa está falando isso, eu também estou tendo que aprender alguma coisa com ela. Né? Então, tem um pouco isso. Mas eu acho que falta tanta empatia no mundo. Sim. Eu não vou dizer mundo. Eu moro no Brasil, eu moro em Santo André, Santo São André. Paulo. Mas quem está ao meu redor, eu uso muito essa questão empática de dizer, pelo amor de Deus, dá para você enxergar o outro lado? Né? Você não mora num castelinho de princesa. Você não vale mais do que nada. Né? Morrer vai todo mundo. Vai virar Tá pó no igual. pacote, né? Sinto lhe informar, os bichos vão te comer igualzinho, seja lá a cor e a questão social que você tiver na vida. Então, aproveita enquanto você está aqui, né? Por favor, né? Com o mínimo de dignidade e estando aberto para aprender. Não é? A vida não é aprendizado? O tempo inteiro. E é por isso que eu coloco sempre que ser feliz é revolucionário. Porque as pessoas querem te ver muito mal. Uhum. Ou pelo menos pior que elas. E é do humano isso. Mas é. Então, um dos pontos de revolução é ser feliz. A vida não é fácil para ninguém. Como você mesmo disse, se você não levantar for, independente de como você estiver, não vai cair do céu. Essa história de, ai, Deus me ajudou. Peraí, por que ele só te ajuda, né? E eu aqui? Então eu fico imaginando o que é uma pessoa escutar isso, assim, nossa, mas o seu Deus é legal, né? Olha, parabéns. O meu me bota numa cama com goteira na testa. Que sacanagem, eu vou começar a acreditar no teu. Sem intenção, né? Lógico que é. Mas, então sejamos felizes. Dentro das possibilidades. Exato. Acho que ser feliz é para cada um. Ser feliz é a coisa mais personalizada que você vai ter na sua vida, né? Porque ser feliz para você é diferente o ser feliz para mim é diferente daquilo que é para você. Sim. E eu preciso te respeitar dentro daquilo que você acha, tanto para mais como para menos. Se para você ser feliz é ter uma Ferrari e você vai dar um jeito de na tua vida chegar até lá, cara, vai ser feliz, beleza? Mas não é a minha realidade, não é aquilo que eu quero para minha vida. A minha felicidade está em outra caixinha. Sim. Me respeite. Não me chame de preguiçoso, porque eu resolvi que eu não quero lutar para ter uma Ferrari. Né? Exatamente. Como diz meu pai, ele fala assim, ele joga, ele fala, mas eu não quero ganhar. Pai, qual o princípio de jogar e não querer ganhar? Ele falou assim, primeiro porque eu tô velho. Segundo, porque eu vou ter uma preguiça tremenda de sair daqui. Se eu ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? Fugir daqui. Então, eu não quero sair daqui. Eu tô bem onde eu tô. Mas o prazer de estar lá fazendo uma fezinha. Exato. A felicidade dele se encontra nessa esperança de dizer assim, nossa, acertei 3, 4 números, né? Agora sou eu. Outro dia eles ganharam um troco lá. Eles fazem, são 3 amigos. Mas eu ria com a história que eles falavam assim, a gente chegou e falou assim, não, nós ganhamos na, sei lá o que ele joga. Falou que desceu o gerente de tudo quanto é lado, começou a tratá-los bem e não sei o que lá. Ela não sabia o valor. Deu R$300 pra caramba. Foi mais ou menos isso. Aí sumiu todo mundo. Como assim? Mas aí se encontra a felicidade de num domingo, num almoço, ele contar essa história, a gente se matar de rir, falar, o senhor enrolou a gerente. Não tá aí a felicidade? Isso. Né? Enfim, não sei, talvez eu esteja sendo muito simplista, mas... Não, eu também sou. Se isso é ser simplista, eu também sou. Porque senão você vai adoecer.
Nós vamos ser muito condenadas depois que esse programa passar, tá bom? Será? Vai um monte de gente com ódio no coração dizendo assim, porque você tem tudo, eu não tenho nada. Sei lá que bobagem que vão falar. Mas a gente responde, fica tranquilo. A gente responde. A gente é muito honesta no que a gente está fazendo. É de verdade. Mas é real, sabe? É real. As pessoas pensam. E claro que por conta da criação e por conta da escola e de tudo que se vê, que nós somos, sim, ainda para servir, para atender, para estar pronto sempre. E aí, quando não precisa mais, não precisa, desaparece, tchau. Claro que esse tipo de situação acontece com todas as pessoas, mas conosco é muito mais recorrente. Há uma pesquisa pensando na questão do mês da mulher, Uhum. que é altíssimo a solidão da mulher negra. Sim, eu vi. Né? E aí, pensando nas pessoas próximas, 3 tias minhas não se casaram. E aí me explica um pouco. Eu vi isso e me surgiu uma dúvida pensando como o homem negro olha para esta mulher negra. Como é que é esse contexto? Então, atualmente há uma luta, né? Há um exercício do amor afrocentrado. Uhum. As pessoas negras se encontrarem e realmente terem um desejo de estar juntas. Porque também é muito forte a questão de você estar com uma pessoa loira e ser sinal de sucesso, né? Nós conhecemos casos Sim. de pessoas muito importantes no Brasil que, enquanto eram início de carreira, estavam com pessoas negras. Uhum. E aí, a hora que acendeu, trocaram as esposas. E aí, isso é muito forte ainda. E é né? muito triste, né? Mas sabe o que acontece? Isso é uma questão política. Uhum. O combinado, o trato era, em 100 anos, clarear o Brasil. Isso é uma ação. Ainda não deu certo, porque temos muitos casamentos Interraciais, né? interraciais, era a intenção para clarear, Tá. né? Mas temos muitos casamentos ainda de negros. Mas agora a meta são 200 anos, porque as pessoas retintas está muito mais baixo na população. Tá, né? Temos muito poucas pessoas retintas agora. Então, estão sim conseguindo atingir a ação política que querem. A intenção era que, até o final do século passado, não houvessem mais pessoas negras. Porque a gente tem cor de brasileiro, né? Eu não sei nem se isso existe, mas eu costumo brincar e eu falo assim: você reconhece brasileiro em qualquer lugar do mundo. Porque tem um traço indígena, porque tem um traço europeu. É típico nosso, porque é uma mistura de tudo e aquilo é brasileiro. É muito engraçado. Então não está errada a minha maneira de pensar, porque às vezes eu fico pensando assim: o que é ser preto mesmo? Porque eu não sei, eu acho que isso aqui para mim é brasileiro. Eu não consigo definir aquilo. Assim, você entende? De olhar e falar assim, mas a pessoa se autodenomina. Não, eu sou preto, né? Eu falo assim, cara, mas é estranho, porque não é o retinto. Sim. Não que tenha que ser, pelo amor de Deus, entenda, né, a minha colocação. Mas eu brinco, eu falo que você tem cor de brasileiro. Porque essa mistura toda... É o fator negroico, né? É biologia, é o fator negroico. A pessoa tem um nariz mais largo, tem um lábio mais protuberante, tem uma mama maior, tem um quadril maior, né? Seja homem ou mulher. Provavelmente essa pessoa vai ter um quadril maior. Dependendo da onde ela é, pensando na diáspora, né? Do local da África que ela veio. Porque nós
Não temos quenianos no Brasil. Não. Né? Nós temos negros da Costa do Marfim. Então, Nigéria, Níger. Eu fiz o teste de DNA para saber. Porque as pessoas falam, eu sou holandesa, eu sou espanhola. Eu sou o quê? Eu vim da onde? Qual é meu sobrenome? Uhum. Né? Isso é fortíssimo. Sim. As pessoas sabem de onde elas são. Nós não. É também uma forma de desumanizar. Então, quando você tem um relacionamento interracial, para muitas pessoas é como se você estivesse ascendendo economicamente. Você é uma pessoa de sucesso, porque um branco olhou para você. E isso, sim, é muito forte ainda. Talvez um dia mude? Eu acredito que sim. Estamos vendo novelas, coisas que não existiam, séries. Estamos vendo jornalistas mais velhos, com diversos corpos. Né? Então, acaba sendo mais naturalizado. E as pessoas vão incorporando. Então, eu acredito, sim, que isso um dia seja uma conversa do passado, essa nossa conversa. Mas ainda temos muito a percorrer. Temos. E eu me pego muito na questão da primeira infância. Sim. Que eu acho que é onde tem que começar. Para você já criar seres humanos no futuro que sejam, não diferenciados, mas que sejam comuns no futuro, né? Se você começar a trabalhar desde pequeno e não fazer essas frases de efeito de tipo, olha, já sabe rebolar, né? Que não é, que é isso que você falou, é a marcha. E eu entendo, e você entende, mas parece que as pessoas não querem entender sobre isso. Esse é o ponto. As pessoas não querem entender porque não é confortável. A maioria das pessoas não está disposta a ouvir e a pensar. Né? É muito forte você estar numa mesa e a pessoa dizer: mas se eu encontrar tal pessoa, eu tenho medo. Você tem medo por quê? O que tal pessoa poderia fazer contigo? E a pessoa repete a mesma frase, Você fica, eu já entendi o que você falou. Até que a pessoa se liga e fala, não, mas não é porque ele é preto. Não é porque ele é preto. Isso é coisa da minha cabeça. Eu que sou a neurótica. Mas as pessoas repetem sem pensar. Sim. Né? Elas vão, não estou justificando, mas eu digo, claro, eu sei que não. As pessoas vão usando os termos e essas questões assim, não sabe nem por que não pensa antes de falar. Não reflete sobre isso, porque dá trabalho. Dá trabalho. Eu vou dizer para você que cada frase tua eu já tive na minha cabeça e aí eu ficava olhando assim, quando eu ando na rua, né? Fico olhando, e eu fico analisando, e eu fico pensando, qual é a tua reação? Como é que você está reagindo agora? Qual sentimento você tem agora? Por que você está tendo esse sentimento? E aquilo vai, né? Porque a cabeça não para. E aí, outro dia, eu estava justamente à noite, indo na rua da minha casa, e é bem escuro. Aí vinha vindo uma pessoa. Aí eu falei, olha que legal, né? Era um rapaz negro, acho que vindo do trabalho, alguma coisa assim, enfim, vindo. E aí eu falei, olha que legal. Você está passando tranquilamente por ele. Ele não te assusta. E assim tá tudo bem. Eu falei, então tá bom. Na realidade, me assusta é assim, se a pessoa atravessa a rua, eu sou toda neurótica, né? Se você tá andando, a pessoa tá atrás, né? Aí eu fico escutando passos, não sei nem que cor que tem, que tamanho que tem, mas eu escuto passos e já começo a ficar desesperada, eu já atravesso. Às vezes não tem nem ninguém, você já tá assim, né? A míope à noite, amiga, é uma beleza. Eu fujo até de poste. Não.
Tem coisas que dentro do que vivemos hoje Exato, é inevitável, exato. né? É. Eu vou para academia a pé, ela é perto da minha casa. O celular não vai comigo. Então, mas essa é a minha situação. Eu vou andar Não. com um cachorro, eu não levo nada. Não é esta ou aquela pessoa, é a Não, situação que nos exatamente. encontramos hoje. Isso é um fato. É. Agora, outro fato é você conhecer a pessoa. Uhum. É você, às vezes, ser até vizinho da pessoa. E aí, nossa, corri, não sei o quê, me assustei. Ah, mas era o filho que mora ali. Uhum. Mas aquela pessoa você conhece até de costas. Você mora nessa rua ao mesmo tempo que ele há 200 anos. Como que você não sabia que? E tem um exercício que eu faço. Eu falo que eu estou em desconstrução. Todos nós. Que é engraçado que eu fico... Eu não sei se é embaixador ou embaixatriz. Como é que é o feminino de embaixador? Embaixatriz. Embaixatriz, né? Embaixatriz da França. Você lembra dela? Maravilhosa. E aí, uma vez, ela ficou muito popular no Brasil, que ela ficou um Sim. tempo, tiririri, né? E uma vez, assistindo uma entrevista dela, ela falou assim, quantos amigos negros você tem ou convive? Nossa, foi fantástico aquilo. Porque eu comecei a reparar, não obviamente só nos amigos, mas em condições sociais. Por exemplo, a escola da minha filha, que é uma escola grande. E aí eu ficava olhando no pátio e eu falava assim, olha que legal. A gente tem bastante gente de tudo aqui. Sim. Né? Tem pobre, tem rico, tem... Tanto que tinha uma mãe que tirou, porque ela falou que não era bom para a filha dela, né? O que eu achava da escola? Eu falei, sabe que eu gosto dessa escola? Porque, apesar de ser uma escola particular, ela é uma escola do Estado. Ela é exatamente o que eu vivi. Eu fiz Estado e eu vivi. Então tinha de tudo. Tinha gente com dinheiro, tinha gente sem dinheiro, tinha gente que é meio remendada. O avental, na época, era meio sujinho porque não tinha água na casa. Do outro vinha brilhante, alvejado. Sim. E aí eu falei assim, eu gosto disso, mas se isso te incomoda, eu acho que você tem que sair mesmo. Eu, bocuda, né? Mas é isso. Mas é Eu isso. pedi opinião. E eu tenho uma filha que é muito legal. Ela tem amigos. E ponto. Ela nunca fez uma referência na vida. Desculpa. É que é uma coisa que mexe. Tipo, aí vocês cortam essa parte, tá? É um orgulho tão grande você ter uma filha que fala das amigas. E aí, quando eu vou conhecer, é que eu fico sabendo. Eu falo, bom. Saber que alguém vai ser melhor do que eu nessa vida. Que pode ser oriental. Mas pode ser negro, que pode... Porque é simplesmente meu amigo. Exato. Exato. Né? E até com crianças que já tá com 14 para 15, já começam a demonstrar seus questionamentos em relação à sexualidade. Sim. Tá sempre assim. Né? Eu falei, tá bom. Vamos lá. É por aí que tem que ser. Não que seja uma mãe tão perfeita, pelo contrário. Mas pelo menos eu tô tentando. Sim, mas isso é ser humano. É humanizar todos os espaços que vamos. Somos pessoas. Bom, É isso. É sobre isso. e se as pessoas entendessem, nossa, seria tão mais fácil viver. Não é? Seria tão mais fácil viver. Você não ouviria de uma pessoa que se considera sua amiga que uma mulher negra não é lá muito confiável. Mas um homem negro nunca é confiável. Tinha alguma explicação para isso? Tinha. Ela sempre ouviu isso de casa. Ah, tá. Mas não que ela tivesse passado por Não, alguma coisa na não, vida para justificar isso. Não, ela sempre ouviu isso em casa. E aí, era uma pessoa próxima. Ainda bem que ficou no passado o seu verbo, né? Não é mais, faz tempo, né? Não é mais. Gente, faz as pessoas tempo. não pensam no que falam. Elas simplesmente falam. Elas não pensam. Isso em geral, tá? Sim, sim. Não é? Independente da formação, porque ela também é psicóloga. Eu sei.
Então, e aí eu fiquei olhando para a pessoa assim, né? Amiga, desculpe, aqui eu deixo meu relato para você, que eu acho o seguinte: já que você quer fazer psicologia na vida, pelo amor de Deus, faz direito a coisa. Gente, a gente passa 5 anos de um curso contestando tudo. A cabeça pira. Quando você faz um curso de maneira séria, o curso é bom. Vamos lá, Sim. vai. Não é possível que a pessoa consegue sair dali. E outra, psicólogo faz terapia. Né? Deveria, A gente né? acha um colega para fazer terapia e dar porrada na gente. Pelo amor de Deus. Como é que pode? Tá, Né? também. E foi a última vez que eu falei. Acabou. Que bom, né? Encontrei uma pessoa próxima, a pessoa falou: ah, ela tá com saudade de você, não sei o quê. Eu falei: ah, tá com saudade. Pede pra me ligar. Meu telefone não mudou. Mais nada. Porque é o nada que essa pessoa merece. Não é? Não dá, não pode ser assim. Que bom, né? Tem uma frase de vida que eu levo e que eu divido com você, que eu falo assim, muito, muito para as pessoas. Que bom que você fazer isso por opção e não por falta dela, né? Sim. Você tem opção. Porque tem coisas na vida que a gente não tem opção, precisa encarar. Mas em alguns casos, você tem opção. Então, vai atrás da opção que você tem. Melhor ficar por opção do que por falta dela. Exatamente. Né? A gente não precisa disso na vida. Pra tudo, tá? Pra Eu acho que a gente tá falando de um mês das mulheres, isso é uma coisa muito forte. Independente do que a gente está conversando da questão racial, nós mulheres precisamos entender a força e o valor que a gente tem. Sim. E não, e isso é uma coisa que eu vejo bastante, e não tentarmos sermos tão masculinas quanto aquilo que a gente mais odeia nos machos. Hoje eu tenho mulheres tão machistas que absorveram coisas que não valiam a pena, que nós brigamos para não termos isso na nossa vida, e elas adquiriram no pacote Sim. Plus e resolveram ficar pior que eles. Porque daí a vigilância maior, porque é sobre o meu corpo e sobre o seu corpo. Se o meu corpo não está liberto para isso, por que o seu tem que estar? Por que você pode fazer? E eu tenho maneiras de colocar esta barreira. Eu não preciso embrutecer. Eu continuo sendo mulher. Exato. Eu posso colocar esta barreira de uma maneira tão tranquila. Quando eu tenho o meu autoconhecimento, quando eu tenho a certeza de quem eu sou, quando eu tenho certeza do que eu quero, essa barreira vai sendo criada. Tudo bem que te leva a uma solidão muitas vezes. Mas, olha, é por opção, não por falta dela. Sim, porque será que vale a pena você ter alguém que vai te jogar para baixo o tempo inteiro? Será que vale a pena ter alguém que, para esse amigo eu apresento, mas para aquele não? Uhum. A este lugar você me acompanha, mas aquele lugar nunca. A esta filha, mas a outra não. É. É fortíssimo e é gravíssimo. É. E a pessoa sente que a errada é você. Uhum. Porque você aponta isso. Não, mas imagina, é tão bom a gente junto, não sei o quê. Em todos os lugares. Dentro de casa, entre 4 paredes, você é maravilhosa. Mas vou sair. Vou me preservar. Exatamente. Vamos guardar isso que é tão nosso. Né? Então faz o seguinte, põe numa caixinha, guarda na gaveta e não precisa ficar junto. Vamos guardar a lembrança na caixinha. Claro, vamos sim. Vai indo lá. As mulheres são tão mais maravilhosas do que imaginam se elas soubessem. E é por isso que muita gente também se incomoda quando escuta a frase, né? Que a mulher vai se construindo, vai aprendendo a ser mulher. E é isso. Mas né? Assim como o homem vai aprendendo. Ele pode aprender a ser homem cheio de regras, duro, machista, prepotente e fazer questão de ser ignorante. Ou ele pode ser um homem sensível, gentil, delicado,
disposto a aprender o tempo inteiro. Assim como a mulher. Tem uma coisa que acontece na adolescência que é muito bacana, né? De você observar. Isso não mudou nesse tempo todo. Bacana de observar é no sentido técnico da coisa, Sim. né? Dessa relação das mulheres e dos homens, né? A menina na adolescência, ela tem essa capacidade de abraçar a outra, de abraçar, de ficar de mão dada, de mexer, de te ajudar a fazer uma trança, ou eu te ajudo, você me ajuda, e fica junto, tá? Os meninos vão se bater o tempo todo, Só. né? Outro dia eu fui questionada por uma adolescente. Eu não entendo que eles se batem o tempo todo. Eu falei, porque eles não podem se tocar. Porque eles também gostariam de poder abraçar, de falar, vem cá, meu amigo, de cumprimentar com um beijo, de falar, porque aquela coisa de macho, tem que bater a mão, tem que dar soco. Você acha que eles vão pro basquete, pro futebol se arrebentar? Porque é o único jeito que eles têm de tocar. Exatamente. Porque eles não podem, porque as meninas vão dizer, ai, nossa, credo. Porque ainda temos mulheres e meninas muito machistas que também promovem isso. E que é muito feio. Então, a partir do momento que você tem um menino que tem essa sensibilidade de te entender, de te compreender, de te tratar bem... Ah, você acha que ele é viado, seu viado? Por que deveria ser? Eu falei assim, amor, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei, eu acho que você devia prestar mais atenção e aproveitar esse lado bom dele. Né? Exatamente. Mesmo porque ele só está sendo gentil. Ele só está abrindo uma porta. Né? Exatamente. Ele só está te tratando bem. Sabe o que é isso? Não? Então, vai aprender. E é tão bom quando alguém te trata bem. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo gosta de um mimo, de um O carinho, quê? né? Uhum. Todo mundo gosta de um cafuné. Todo mundo. É uma delícia, né? Menos cachorro, tá, gente? Não mexam com cachorro alheio. Ainda mais na cabeça do cachorro. Em qualquer lugar, pelo amor de Deus. No máximo, dê a mão para ele cheirar. Né? Se ele quiser. E assim. E se ele resolver não mexer. Você sabe que tem uma coisa engraçada? E é um parênteses rápido. Minha cachorra é uma vira-lata, mas ela é uma mistura que sei lá do que ela saiu peluda. E a gente entra nessa questão social que as pessoas precisam encaixar em alguma coisa. E ela é bonitinha, ela é engraçada, ela é fofinha. E as pessoas virem e fazem assim, é um poodle? Eu falei assim, mas precisa encaixar, né? Tem que estar em algum lugar. Aí a resposta, quando eu tô mais bem-humorada, é assim, a senhora gostaria que fosse? Então mantém. A pessoa olha com uma cara e fala assim, não, porque veja bem, é uma vira-lata. Deve ter todas as raças possíveis e imagináveis do gênero DNA dela. Não, isso é um poodle. Eu falei, tá bom. A pessoa vai sair feliz achando que é um poodle. Eu não vou ficar discutindo sobre isso, porque é uma passagem só. E tá tudo bem. Né? Mas isso acontece com a gente. Né? É esperado que você seja aquilo que eu quero que você seja, porque daí eu consigo te dominar. Como que você sai do padrão daquilo que eu espero de você? Exato. Né? Isso são para mulheres, isso são para homens, isso são para questões raciais, religiosas. Né? Sim. Quando olha para o seu colar e pergunta se é uma magia, tem a magia do amor. Winky, olha aqui. Eu aprendi a lidar com as coisas um pouco com bom humor, porque senão a gente mata um no meio do dia, né? Exatamente, né? E aí você tem que ter tato, você tem que ser polida, porque senão você é agressiva, porque todo negro é agressivo. É? Então, você tem que mostrar que você não é assim, porque não é verdade. Eu vou te contar uma coisa. Todo mundo é reativo nesta vida. A maneira como te trata é a maneira como você vai devolver a tratativa. Isso é do humano. Isso é do ser humano, Né? não independe de cor, raça, credo ou religião. Isso é do humano. Mas o rótulo é sempre este, né? O rótulo é sempre Consciência, consciência, consciência. Como é que você está abordando esta pessoa quando você descobre que ela é diretora da escola e é a sua cara murcha? Né? É isso. Você Somente não isso. esperava aquilo. São situações que se repetem, né? Até mesmo na dança. Sim. Ah, mas é você que vai se apresentar? A minha irmã, ela faz dança do ventre. Uhum. Então, na dança do ventre, já é mais comum
uma pessoa negra, pessoas opulentas, porque os árabes, né, as pessoas de outros lugares, acreditam que uma pessoa mais gorda é mais bonita. São padrões de beleza. Né? E se você for pensar no natural do brasileiro, não seria aquela magreza esquálida. Nunca, Né? nunca. Você é magro, ok, este é o seu corpo. Mas não aquela coisa assim que você conta as costelinhas da pessoa, mesmo vestida. Né? Gente, isso é padrão de 2% da população, né? Que tá lá naquele desfile. E que tem, detalhe, né? Essas modelos magérrimas, elas têm 14, 15 anos de idade. Exatamente. Nessa idade, qualquer um emagrece. Eu era magra. Não é? Até os 30, né? Qualquer um emagrece. Você para de comer um pouco, você já seca. Nossa, você tomou uma aguinha, não, acabou a barriga. Exatamente. Passou dos 30, você E pode somos pular, mulheres. pular. E somos mulheres. E aí entra de novo esse preconceito, né? A mulher, ela não pode... Ela tem que estar toda plastificada, toda botocada, porque ela não pode envelhecer, ela não pode engordar. E os caras ficam careca, de cabelo grisalho e barrigudinho. Isso, ai, que amor, é que nem vinho. Melhora com o tempo. Eu tenho um ódio dessa frase. Aí sai sem camisa. Não é? E são maravilhosos. E se a mulher está de top, ai, é piriguete. Por quê? Por que eu sempre tenho que colocar a mulher numa situação dessa? Por que a mulher sempre está desejando um ou todos os homens do lugar? É muito forte isso. Fortíssimo. Também. E ela está pronta para ceder aos seus desejos, porque ela está lá para isso. Exato. Olha a roupa que ela está usando. Uhum. Não, eu uso o que eu quiser. Eu trabalhei muito, trabalhei duro, recebi o meu salário para isso. Não para te seduzir. Porque sem você eu não sou nada no mundo. Mas porque, amor, a hora que eu quiser te seduzir, eu vou seduzir, você não vai nem perceber. Mas essa parte a gente não conta pra ninguém, tá? Né? É uma magia nossa. Uma coisa Não de precisa- louco. Não A gente precisa guarda muito no colar. Não precisa muito esforço, né? Nada. Mas eu preciso nada. rotular. Eu preciso sempre dizer que a mulher, ela é isso aí, né? Porque eu não domino. Por isso tanta agressividade em cima da mulher. É porque você pode socar, arrebentar, jogar na parede. Você não vai dominar. Por mais que ela esteja objetivada, que ela esteja arrebentada, com a autoestima no dedo do pé, esse ódio que a gente vê hoje, nessa agressividade em cima da mulher, vem disso. Porque você pode arrebentar e ela vai continuar sendo quem ela é, sem a consciência dela, tá? Ela vai estar lá arrebentada, se achando a pior das mulheres, serviçal. Mas o homem continua enxergando aquela força. E isso é muito complicado. São muitos padrões que a gente precisa rever, mas que ficaria para outras 2 horas, né? Sim, e eu acho realmente, sinceramente, que a psicoterapia tinha que ser ofertada a todas as pessoas. Porque são coisas que você vai carregando... E você vai, como você mesmo disse, né, embrutecendo, ou para criar barreiras de defesa, ou formas de violência. Eu concordo, e as pessoas me falam isso, eu escuto essa frase várias vezes por dia, e aí eu sempre explico assim, gente, não é todo mundo que está preparado para ir para terapia. Sim. Mas é Né? como dentista, se você for pensar. É. O SUS oferece o dentista. Mas eu não preciso ir lá para arrancar os meus dentes. Eu estou te oferecendo serviço. Né? Se você se sente, ou qualquer outro médico, né? Falei no dentista num modelo assim muito explícito, né? Sim, sim. A questão dos dentes. Mas eu estou te oferecendo. Né? E Você sente necessidade, você acredita que seja importante, porque não é só a questão da necessidade. Eu tenho de acreditar. Eu tenho um problema sério no coração. Se eu não acredito que aquele remédio vai funcionar,
que o transplante vai funcionar, nada vai funcionar. É assim com a terapia. E aí, entre o pessoal coloca muito a questão dos custos, né? Ah, mas é caro. Eu falei, olha, tudo depende, né? O que é caro é relativo. Não só economicamente, que obviamente tem gente que não tem, mas mesmo quem não tem, a gente dá um jeito. Sim. Te falo porque eu tenho grupos e tá sempre assim postando. Alguém pode atender, é social, e alguém se postula e atende, faz. Dá-se um jeito quando a dor de dente incomoda, Sim. né? Então também tem esse lado. O que é caro na sua vida? Exatamente. Né? É caro pensar que você vai ter que rever os seus valores? É caro pensar que eu vou perder aquilo que eu tinha e estava cômodo, apesar de estar doendo? Tá ruim, mas tá bom? Exatamente. Né? E eu faço terapia justamente por isso. Porque chegou um período que eu estava extremamente embrutecida. Né? Eu precisei criar uma barreira para que eu não sentisse mais. Não, não é assim. Aí vem uma doença autoimune, aí você pensa, como, gente? Nunca tive nada na pele, você vai ao dermatologista e ele fala que é uma doença autoimune. Vamos pensar o que está acontecendo. Eu não vou pensar, tá Né? bom? Eu só vou escutar. E aí, é o que você disse, o que me é caro, Sim. né? E aí você começa, sim, a fazer a terapia. Eu já fiz um período, voltei a fazer, ainda estou fazendo, justamente por isso. Porque o que é do outro, é do outro. E desmistificar, quando você fala, eu fiz um período e voltei. O povo, artista, ele tá engraçado, né? Artista, ele é o cara que faz assim, não, porque faz 20 anos que eu faço análise. Aí você imagina o que é uma pessoa que está escutando, aquele cara que ela admira, que é o ator que ela gosta, que ela sonha com ele, que faz 20 anos. Ela fala, não vou fazer nunca, imagina. Não. Eu não vou ter concerto nunca. Né? Então isso é uma ilusão. Sim. Você vai vir o período que você precisa. E isso tudo é conversado o tempo todo. Não é? E é muito importante. Sem dúvida. Uau! Uau! A gente foi para tudo quanto é caminho aqui, né? Sim. Mas foi muito bom. Eu gostei muito. Eu também. Super te agradeço. Tem um tempinho? Tenho, lógico. É porque assim, a gente passou rapidinho pela ancestralidade. Oh, desculpa. Né? Eu me empolguei, acabei. Não, por favor. nós nos empolgamos, né? E aí nós falamos um pouco das questões fortíssimas de determinadas doutrinas, né? Mas nós temos as doutrinas que são africanas. E as 3 maiores do mundo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles são africanos. Né? Jesus ficou 7 anos na África, no Egito. O Egito é um país africano. Né? As pessoas pensam em África como um país só, e não um continente com mais de 70 países. Exatamente. A África é onde tem a árvore seca, a girafa passando, Exatamente. o elefante e um monte de gente correndo atrás. É uma questão que eu acho um barato isso, né? É isso mesmo, né? Você vai para a África, você viu uma girafa, você alimentou o elefante, não é isso? Né? Fez um safari? Não, estava em Joanesburgo. Exatamente. E aí nós temos a África subsaariana, né, que é a parte de baixo do Saara, que é a parte que tem a natureza muito forte. E nós temos acima do Saara, que é a mais seca. Né? E Deus nada mais é do que a representatividade da natureza. Então, em um lugar nós temos um único Deus, porque são pouquíssimas representações da natureza naquele espaço. Em outro lugar, nós temos muitos deuses, porque são muito fortes as representações da natureza. Nós temos países que cultuam o gato até hoje. Nós temos a Índia, que cultua diversos animais, um deles é a vaca. Né?
Então, isso nós precisamos ter em mente. Quando as pessoas decidiram criar o rótulo religiões de matrizes africanas, também é algo a se pensar. Por conta disso, né? Porque nós temos essas 3 grandes doutrinas. Temos budismo, temos hinduísmo, temos mais de 1000 religiões, né? Mas são as 3 mais conhecidas, mais populares e mais importantes no mundo. Então, o que é ser uma religião de matriz africana? Não é Umbanda, Candomblé, né? Como é vendido pra gente. Exatamente. É por isso que eu te perguntei se a gente tinha um tempinho. Não, mas Porque por a favor, gente isso é muito precisa importante. falar sobre isso. Sim. A Umbanda ela é considerada uma das primeiras religiões brasileiras, porque ela traz o espiritismo. Para o espiritismo, a pessoa negra não é uma boa pessoa, ela não é considerada uma pessoa, né? Traz o cristianismo, que tem a mesma forma de pensar, e aí sim traz o candomblé. Né? Então, é a junção dessas 3 doutrinas criou-se a Umbanda. O candomblé, ele foi transformado no país porque várias pessoas de vários lugares da África vieram e trouxeram os seus cultos. E aí criou-se o candomblé. Né? Mas temos o Ifã. O Ifã é a doutrina que seria mais pura na África, na Nigéria, em outros países. E a gente precisa ter esse tipo de clareza, para não dizer tudo macumba. Ai, gente, não aguenta macumba. Porque macumba é um instrumento. Exatamente. Né? Eu não aguento quando vem atrás de mim e falam assim, porque aquilo é macumba, é macumbeiro. Eu falei, mas toca bonito? Não, ou então você pensa assim, meu anjo, uma galinha custa R$200. Eu vou perder R$200 contigo? Eu não vou comentar sobre essa questão de macumba, porque eu fico olhando e eu já peguei cada coisa que eu falei assim, mas moça, não precisava nem matar animal, né? Só com esse pensamento forte que você tem aí, o outro capota ali, né? É você que está fazendo, né? E a religião vai tão além disso. Sim. Nossa, é tão bonito o ritual, é tão bonito a maneira da expressão, né? Dessa crença, dessa religião, enfim. E a questão do Exu. Essa é ótima também. Exu, ele é o emissário. Ele sempre abre os trabalhos. Mas ele é o emissário. É você que dá a mensagem. Qual a mensagem que você quer dar? Exu não é diabo. Porque o diabo só existe no cristianismo. Contestado pelo Jung também. Sim. E fizeram aí essa junção por conta da dominação, né? Eu não podia fazer no meu culto, assim como os judeus que vieram para cá não podiam fazer os seus cultos. Então, fazia o secretismo e escondido eles faziam os rituais, tanto judaicos como os africanos. E aí, Iansã é Santa Bárbara? Não, Iansã é Santa Bárbara, cada um no seu lugar. Por um período, foram consideradas as mesmas para que eu pudesse apresentar a minha fé e você também. E se eu apresentasse a minha fé, provavelmente eu não estaria viva no outro dia. Né? Eu fui criada dentro do catolicismo, né? Sigo essa doutrina até hoje, mas eu não posso fechar os olhos para as outras. Exatamente. Eu tenho que entender, compreender para poder conversar com você, para poder viver. E até de fazer algumas correspondências, né? E entender que não é uma matriz de origem africana, apesar de todas serem, como você já esclareceu, né? Mas é que a pessoa tem muito essa coisa da Umbanda, como se tivesse um poder. Eu falei, mas gente, tem povo que está rezando
rezando o terço, orando pro pastor, que vocês não têm uma ideia. Abre a Bíblia e fala assim, nossa, veio a palavra. Com todo respeito, tá? Sim, É que eu digo assim, sim. vem torrar minha vida. Né? Com a Bíblia na mão e dizendo assim, ai, que horror, aquele. Falei, moço, tenho mais medo da senhora do que daquele que só tá apontando. Exatamente. Eu É só tô nesse indo pro sentido. bloquinho de carnaval e é você que tá falando que eu vou pro inferno. Ah, mas pra ir pro inferno dá trabalho. Muito. Né? Ih, não é tão fácil assim, não. É. Será que existe? Não podemos pensar sobre isso, por favor. Vamos nos limitar a dizer que ele tá ali, que você vai pra lá e tá tudo bem, que senão vai dar nó. Será que existe? Então, gente, são umas manifestações de coisas que são complicadas, né? Não cabe, né? Não cabe você falar sobre isso. O seu isso. lar, e ok, né? Só não pode pesar na vida do outro. Você só não pode quebrar o templo do outro. Não! Você Pelo amor de Deus! pode destruir a oferenda do outro. Você tá com medo? Pergunta. Né? Dependendo do tom da pergunta, a pessoa vai ter todo o prazer em te explicar, conversar, te convidar a conhecer. É. E é isso. Quanto mais a gente se fecha dentro do que, Das nossas crenças limitantes, sim, menor vai ficar a sua vida e a possibilidade de você ascender ao reino dos céus exatamente. vai ficar limitada. Né? Porque assim, vinde a minhas criancinhas, por quê? Porque criança, na mesma hora que tá brigando, já tá se pegando, já estão se abraçando, já estão criando outras brincadeiras, né? Eles não se apegam a nada. E aí a questão é engraçada, né? Assim como tem da Umbanda do Candomblé, a questão do catolicismo é assim, ah, mas padre é pedófilo. Todo. Eu falei, gente, mas é? Aqui fora não. Não. Só padre. Só. Entendeu? É. Todo pastor rouba. Assim, mas pastor, todos? Não tem Não é. nenhum que tem fé naquilo que está professando e que está sendo feliz no que está fazendo? A judeu é pão duro. O rabino, nossa. Sabe? Sai do raso, né? Acorda, meu bem. A gente está no século XXI, né? Ai, por favor. A saia gente do está raso. precisando sair disso. A gente está precisando ter coragem de perguntar para o outro. Eu acho que ter a humildade de entender. Você não sabe nada. Você acorda hoje de manhã pronta para aprender alguma coisa. Exato. E no final do seu dia você tem que olhar para trás e falar, o que eu aprendi hoje? É isso. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Mas Tá pode ser uma coisa aprendi. pequena que te leve a uma reflexão. Exato. Né? Ave Maria, como a gente fala. Quase nada. Mais alguma coisa? Não, é só isso. É só tudo isso. Só, né? É que a gente começa com assuntos que rendem 4 horas de gravação aqui, assim, né? E, assim, é um assunto pesado, muito sério, mas se a gente for trazer no formal, as pessoas vão dormir ou vão embora. Mas eu preciso de uma porta de entrada para as pessoas começarem a falar sobre Sim. isso. A minha proposta hoje foi essa, de fazer uma porta de entrada. Foi um risco muito grande de dizer assim, eu vou convidar alguém para falar sobre racismo, eu branca, né? Como é que fica isso? Sim. Entende? No sentido de dizer, o outro vai se ofender, o outro vai achar que eu não tenho direito de fala dentro disso. Eu não sabia. Né? Óbvio, gente, a gente conversa antes, a gente se conhece antes, eu sabia com quem eu estava trazendo. Não que foi... a gente não combinou nada. Mas eu precisava ultrapassar essa barreira e falar assim, precisamos falar sobre isso. E essa fala tem que ser feita desse jeito. Né? Porque sobre o racismo, todos temos lugar de fala. Temos. Eu tenho, pelo que eu passo, pelo que eu estudo e pelo que eu faço. Você tem, porque provavelmente muitas ações racistas foram suas ao longo da vida. Sem dúvida, mas sem consciência nenhuma. Exatamente. E aí um dia você falou, peraí, não é assim que o mundo funciona. Deixa eu entender mais um pouquinho. Uhum. E é por isso que é tão importante
É. estarmos aqui sem julgamento, sem peso, trazendo como uma conversa tranquila esse tema. Eu espero que eu tenha estado minimamente à altura de corresponder a alguma coisa aqui, né? Mas eu posso te dizer que para mim foi um prazer enorme. Gente, foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito... não sei, enriquecedor. Eu sei que eu saio daqui com uma amiga. Sim! Uma pessoa... Gente, ela é terapeutizada, ele é o máximo. Te agradeço imensamente por aceitar o convite, por estar aqui, por fazer esse trabalho lindo. Eu espero que a gente traga hoje, dentro deste vídeo, um pingo de conscientização de quem estiver assistindo a gente, Sim. né? Que esteja aqui junto com a gente nesse momento. Não tenho palavras para agradecer e expressar o sentimento que eu tenho nesse momento. Mas espero que você entenda. Né? Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade. Em algum momento a gente volta com a Eli com outro assunto, defendendo outras questões aqui, mas a gente vai sim, com certeza. Deixa, por favor, eu sei que o programa hoje é gravado, não é ao vivo, eu tenho certeza que isso aqui ia estar pululando de perguntas, mas deixem as sugestões, coloquem aí embaixo, escrevam o que vocês acham, o que vocês querem, o que a gente traz a Eli de volta. Vocês sabem que a gente traz. Agradeço muito vocês que ficaram até o final. Agradeço de novo, novamente, a Eli. Muito obrigada. Vou pedir para que ela se despeça e conte onde a gente encontra a Eli, porque eu sei que ela tem um trabalho lindo também, fora do dar aula e de diretora. Então, gente, muito obrigada. Inscrevam-se no canal se você gostou, recomenda. Se não gostou, recomenda também. Vamos fazer um pouco de maldade na vida, né? Obrigada, gente. Eli, por favor. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço muito. Como você disse, saí daqui com uma amiga. Que bom. É muito importante que a gente traga assim, esse debate da fila do mercado, para o banco, para o cinema, para todos os lugares, para que todos nós tenhamos consciência. Porque às vezes até a pessoa reproduz um ato que ofende, fere um igual, porque sempre foi assim, sempre fizeram comigo. Né? Então é muito importante que todas as pessoas compreendam e comecem a ter o letramento racial. Né? Mais uma vez agradeço. Eu tenho uma página no Instagram, Encanto e Conhecimento, né? Porque se encantar faz parte do mundo, né? Precisamos estar encantados com a flor, com o vizinho, com a música, com tudo o tempo inteiro. Porque vivemos um período assim bastante violento. Sim. E se não tivermos o encanto, o encantamento, vamos ou nos privar de viver, ficando isolados dentro de casa, ou viver completamente amedrontados. E precisamos fazer a revolução. Somos a revolução. Ser feliz é revolucionar. E é assim que a gente termina. Lindona desse jeito. Gente, obrigada. Até a próxima. Até. Sit down. Yeah. You sit down. Yeah. You sit down. Yeah. You like the cool blue light. Like the cool blue light.